Nossas Bíblias, livro dos Salmos, 37, o verso 8. Livro dos Salmos, 37, o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. De novo, a igreja comigo: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Oremos, irmãos amados. Pai, chegou a hora, Senhor. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Me perdoa, ó Deus. Eu, assim como Pedro, teu discípulo, e tantos outros irmãos amados, temos crises de ira. Nos perdoa, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor me orientou. Vou dividi-la com a tua igreja. Faça o trabalho, Senhor. Que ao final desta mensagem sejamos curados pela tua palavra e passamos a agir de forma diferente. Em nome de Jesus, eu me deixo completamente abandonado aos teus braços, para que, conforme o beneplácito do teu querer, o Senhor possa usar-me como lhe parecer bem. Fala, Senhor, que o teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos amados, hoje, o segundo tema da nossa série de mensagens sobre os pecados capitais, quero conversar com a igreja sobre a ira. A ira é a renúncia da paz. É sobre isso que vamos conversar hoje. Os irmãos já me conhecem, já vos prego aqui há algum tempo, para conhecer um pouco o perfil das minhas mensagens. E eu fui estudar, eu estava descansando esses dias, enquanto pensava na mensagem, e o Senhor sondou o meu coração. E de repente, duas palavras saltaram-me ao coração. A primeira é calundu. E a segunda é maçambi-sambi. Aqui para mim. Quem aqui já disse em algum momento, quando me sobem os calundus? Não baixa a cara não, é para você ver o que eu estou falando. Cadê este que tem calundu aí? Tá fingindo que não fala essas coisas, né? Não, é sério. Agora tá fingindo que não fala essas coisas. Quem é que tem calundu aí? Está onde? Calundu está onde? Onde estão os que têm calundu? Falam só sem saber, meu Deus do céu. E eu fui pesquisar. Tem aqui umas irmãs que eu consulto algumas vezes. Fui pesquisar. Reuni com algumas mamães. Eu queria saber. Elas estão harmonizadas naquilo que me disseram. Porque eu não sei por que razão. Agora eu compreendo por que o Espírito sondou o meu coração com essas duas palavras. E eu fui lá.
encontrei que a expressão calundu e maçambi-sambi praticamente têm o mesmo significado. Em Quimbundo, segundo a avó Maria Mateus, disse ilundo. Ilundo, alguém possuída ou possuído de um espírito, alguém extremamente irritado. A conselheira Brasalina disse-me, tem alguma coisa a ver com xinguilamento. Fale mais agora. A gente xinguila. Quando me sobe os calundus. E foi mais. Dizia a conselheira, é uma invocação e manifestação de outros espíritos imundos que se apossam no corpo de quem os invoca. Fale mais agora que tem calundu. Ou seja, é uma invocação aos demônios. Ah, não sabiam? Aqui tem calundu. Quando você diz quando me sobem os calundus, está afirmando quando te sobem os demônios. Não me olhem com cara de assustado, é para corrigir mesmo. Tem a ver com ele. Tem a ver com a ira. E agora, fugindo um pouco do quimbundo, fomos no hebraico. A expressão hebraica para a ira é af. Diga af. Af. Af significa o quê? Literalmente, narina ou rosto. Quando você está irritado, o que é que movimenta? É isso aqui. É isso aqui. Respira fundo. O cara fica vai franzir o rosto. É isso aqui. Devido à respiração forte. Eu até escrevi aqui, e não me leve a mal, e eu uso da palavra bufar das pessoas iradas. Quem está irado, ele bufa. Rosna. Está aqui. Expressões faciais da raiva. Uma outra palavra hebraica aqui é anaf. Diga aí, anaf. Anaf significa estar exasperado, estouro, arrogância ou fúria. Ser arrogante, ficar zangado. Tem até já pessoas, já estão só zangada. Está aqui. Anaf. E depois temos a palavra shema, calor, raiva. E aqui também temos a ideia, uma outra tradução, traz a ideia de vigilante de uma cidade. E eu estava lendo sobre o assunto, e um teólogo disse algo muito interessante quando eu encontrei esse significado, vigilante de uma cidade. Diz que Deus colocou a ira em nós como guardiã dos nossos corações contra o pecado e contra Satanás e seus demônios. Ou seja, a ira tem alguma valência quando ela é contra o pecado, contra Satanás e seus demônios. Então, ela funciona como uma espécie de quê? Acabei de dizer, guardiã do nosso coração. Quando o pecado vai ser brava com o pecado, faz sentido. É isso aqui. Você esbraveja com o pecado, sai. Sai! Estou bravo com o pecado. Faz sentido. Quando é que ela se torna um pecado? Quando ela é dirigida ao próximo. Por isso Paulo diz, irai-vos
Porque na perspectiva de Paulo é possível se irá sem pecado. Agora para nós aqui, é possível para nós? É sobre isso que nós vamos conversar. Veja aqui os irmãos. Então, dos pecados capitais, a ira é um dos mais destruidores. É o pecado que qualquer um é capaz de cometer, até as crianças. Eu tenho um filho lá em casa que é manso. Ele é pequenininho, mas ele é manso. O asa. Mas quando ele está chateado, nem o pai dele dá aguenta. Mas quando ele está chateado, ninguém lhe segura. As crianças não escapam de crises de ira. Vejam vocês. Aqui. Alguns explodem por fora, atacando quem estiver ao seu redor. Os filhos já sabem. Quando a mãe está brava, sai de perto. Um deles aí. Enquanto uns explodem, outros implodem. Ou seja, explodem por dentro. Está um deles aí. Não fala. Mas o que sai do nariz bem quente. É isso aqui. Aquele chamou, o pai não fala muito. Está um deles aí. São eles. A mãe explode e o pai implode. Alguma semelhança? Está aqui. Está aqui, olha lá. E com essas explosões internas, muitas vezes adoecem o corpo, adoecem o estômago e o coração. Até muitas vezes a pele. Tem gente aí que tem problema de estômago e não é, porque teve uma patologia e... Não. São essas questões emocionais que afetam a saúde estomacal. Está aqui. Quem é esposa, dona de casa, tem explosões de ira. Em que momento? Afinal, são chinelos espalhados pela casa. A mãe acabou de arrumar e o abençoado do bebê, dos filhos, come mesmo lá no meio, jogam sujeira, aquele negócio, e a mãe fica contente. Sai, já arrumei. É isso aqui. Está onde elas aí? Não vieram, né? Aqui. Explodem de ira. E os pais? E quando eu escrevia sobre isso aqui, eu me revi. Hora das ferramentas. Lá em casa tem 2 rapazes. Meninos, isso aqui está na vossa responsabilidade. Está vendo, irmão? Na hora que eu preciso consertar alguma coisa, vai buscar a ferramenta. Pai, não sei. Não é possível. Está na vossa responsabilidade. Se você quer guardar, você tem de saber onde vai procurar. Pai, age assim. Então todos nós, em algum momento, temos crises de ira. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Então todos os membros da família estão sujeitos a este pecado. A palavra de Deus adverte que a ira é prejudicial à saúde. E aqui eu começo então a entregar a mensagem à igreja. Primeiro, por que a ira é um pecado? Coloca aqui para mim. Primeiro, porque a ira faz o quê? Revela o lado animal do ser humano. Não sabíamos que eram animais, né? Aqui. Todos nós, em algum momento, veja aqui o texto,
Gênesis 3:12. O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Adão. Este Adão que agora está a resmungar com Deus. É o mesmo Adão que quando Deus adormeceu ele e da costela dele tirou para fazer a mulher, quando ele acordou, Adão felicíssimo. Ai meu Deus, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Horas depois, a osso já dele, a carne dele, ouviu outra voz que não era dele, lhe deu uma fruta que não era para comer, ele como bom marido, ela deu uma mordida, ele também aceitou. O pecado se instaurou e Deus aparece. Adão, o que você fez? Aquele que está dizendo, osso do meu osso, agora osso está mais aonde? Não, Senhor, eu não. A mulher que me deste, ou seja, o Senhor é culpado porque me deu uma mulher que eu não te pedi. Olha, ele não pediu, gente. E o que ele vai dizer para Deus? Eu não te pedi, o Senhor me deu. Agora, está vendo o que ele veio fazer, Senhor? É isso aqui. A mulher que me deste. Primeiro Adão, ele empurra a culpa para quem? Para Deus. Primeiro para Deus. E depois, isso aqui é a cultura da culpa. Agora vamos, Senhor. Primeiro o Senhor que é culpado. Agora, essa mulher que o Senhor me deu. Oh, não era já o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora já é essa mulher. E isso me lembra o irmão mais velho do filho pródigo, né? Lembra? O que ele disse ao pai? Este teu filho. Aprendeu com Adão. Está aqui. Vai ler Lucas 15. Quando o irmão mais novo chegou, ele não gostou da ideia. Esse teu filho que te levou tudo, gastou tudo. Ele aprendeu com Adão. Essa mulher que me deste. Está aí. Agora aqui entre nós, um Adão apaixonado, quem é que contaria que uma hora ele ia falar essas coisas da mulher dele? Então a ira faz o quê? Revela o lado animal do ser humano. Adão está chateado, está zangado, iracundo e sai culpando todo mundo. E a Bíblia diz que não, para não ficarmos com raiva, porque a ira é um pecado terrível. Sabe por quê, irmãos? Veja que muita gente é agradável. Muita gente é agradável, simpática, de boa conversa, até o momento que ela fica possuída por uma indignação. Quem nunca ouve? Eu nunca pensei que essa não fosse capaz disso. Aqui mesmo na Samaria tem aqui irmãs. Mas o dia só que partiram uma louça. Vão lhes admirar. Vão lhes admirar. Porque mas eles são donos de uma calmaria que você nunca ia pensar. Que era um dia. Como em contraparte, nós também já conhecemos aquelas que se você pisa no pé dela, você nem tem que lhe pedir perdão. Você é aquele que te pisou, você que lhe pede perdão. Está aqui. Então a ira, ela revela o lado animal do ser humano. Está aqui. Quando você perde as estribeiras, você perde outras coisas também. Quando a ira ferve, o brilho da face desaparece, a alegria some e a sua reputação também é afetada. Estou nervoso, não estou nervoso. É isso aqui. Como é que uma pessoa é conhecida como a dona dos nervos? Está em pecado. Está aqui. E lá se vão também os amigos, as oportunidades. E o que é ainda pior, lá vai o testemunho de crente em Jesus, porque fica seriamente prejudicado. E nós temos aqui, tem gente que os amigos estão a ir embora. Estão a abandonar.
estão a sair de cena, não querem contato, porque já sabe que aquela lá só nos causa. Então é melhor se afastar. E é engraçado isso aqui, a semana passada, quando preguei sobre a inveja, a gente vai ficando mais velho, falando menos. Mas tem umas e uns que quanto mais vão ficando, a boca não fecha. É isso aqui. Então os amigos vão embora, não querem ficar com quem só prejudica a reputação. Mas eu encontrei mais, veja lá, em segundo lugar, a ira é um pecado, porque é um parente bem próximo do homicídio. Vejam vocês. Veja lá. Gênesis 6, 4, 6. Olha o que Deus diz a Caim. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? É que a alegria de Caim tinha acabado por causa do ódio que ele alimentava em seu coração contra seu irmão Abel. Saímos do erro do pai e da mãe, agora vamos no erro dos filhos ou do filho. Caim tem ódio de Abel. E isso aqui, aqueles irmãos que odeiam seus irmãos de sangue, todos estão aí. Então aí os irmãos que se odeiam, aprenderam com Caim. É uma cadeia, aprenderam com Caim. Irmãos que não tratam, não lidam. Tem irmãos que quando vê o outro irmão, para que não lidar? É uma coisa impressionante. Aprenderam com Caim. Como é que um irmão de sangue não gosta do irmão de sangue? Não faz sentido. Como é que se atropelam? Como é que tem raiva um do outro? Lutam. Quem já viu luta de irmão aqui? Graças a Deus, nunca bati nos meus irmãos. Assim, pode lutar com eles. Não, já desbati. Mas para lutar com eles, não, eu sou mais velho. Pronto. Tem essa prerrogativa, né? Mas lutar não. Lutar não. Por que os irmãos lutam? Por que lutam? Você já lutou com o seu irmão? Não, os que bateram nos mais velhos, isso é outra coisa, é para disciplinar, isso é outra coisa. Mas lutar com o irmão, eu chamo de luta de irmão. Mas luta sempre, são os inimigos. Aprenderam com Caim. Aprenderam com? Com Caim, vejam vocês. Olha aqui. Agora vejam. Esse é o mal da ira. Cara feia, cara fechada. Caim com ódio de Abel. O que esse ódio fez? Caim matou o próprio irmão. A ira faz isso. O que a ira faz, pastor? A ira levanta a arma assassina. A ira manda puxar o gatilho. A ira fornece o veneno mortífero e afia a faca do homicida. A ira devasta, mutila e destrói. Da mesma forma hoje, quando ligamos o jornal, vemos que muitas pessoas morrem por conta de uma pessoa que não soube controlar a sua raiva. Há pouco tempo atrás, um amigo, por inveja, envenenou outro amigo. Que eles eram juntos, eram como irmãos. Mas porque um venceu, o outro não. O que não venceu, envenenou o que venceu e o outro morreu. É isso aqui. Talvez você pense em algo como: eu jamais chegaria a ponto de matar uma pessoa. Irmão, não deixe seu coração te enganar. Saiba que todos que já mataram provavelmente já pensaram assim um dia. Todos nós temos o potencial de nos tornarmos um Caim. Todos nós. Olha o que diz João, 1 de João 3,15. Diz que quem odeia o seu irmão já é assassino. Odeia, já é assassino. Olha aqui. E se vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, ou seja, se você é assassino, se você tem a sua alma já corrompida pela ira, você não tem dentro de si a vida eterna. Segundo Jesus, quem odeia o seu irmão é tão culpado perante Deus como aquele que é condenado por homicídio.
Tem aqui alguns juristas. É isso aqui. Isso se dá por quê? Por permitir que a ira fique latente no coração. Significa realmente odiar o próximo. E todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Isso é muito sério, meus irmãos amados. E aqueles que guardam a ira, está onde? A ira prolongada contra o irmão ou o próximo pode ser fatal para ambos. Iradas, as pessoas se irritam com facilidade. Tem gente que é nervosa de manhã até a noite. É irritável o tempo todo. Deixa as emoções tomarem conta delas. Não conseguem dominar a própria língua. Não levam desaforo para casa comigo e assim. Me deu, leva. Está onde ele que me deu, leva. É isso aqui. E no final das contas se arrependem e ficam mal pelas coisas que fizeram ou falaram após um ataque de nervos. As esposas estão onde, as nervosas? Quando estão nervosas já é boca, né? Boca no marido, é palavras bem fortes. Depois da raiva acabar, porque o amor como? A mesma boca que solta palavrões, ofende, agride, é a mesma que diz eu te amo, é incongruente, não faz sentido. É sobre isso aqui. Então a ira nos leva a falar, a fazer coisas inapropriadas. Mas veja lá, em terceiro lugar, a ira prejudica o testemunho do cristão. Vejam João 18:10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Ai, apóstolo Pedro, zangado, respirando ira contra os soldados romanos, puxou a espada e decepou a orelha de um líder religioso que estava por perto. Na sua fúria, Pedro cortou a orelha do homem. Mas aquela explosão de gênio forte, a ira foi um mau testemunho de Pedro e Jesus o repreendeu. A ira controlada pelo Espírito Santo fortalece o testemunho. Moisés não entrou na terra prometida porque agiu tomado de ira contra o povo. E veja a resposta de Deus a Moisés mediante o que ele disse ao povo. Números capítulo 20, verso 12. Eu escrevi aqui. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por causa da crise de ira, Moisés não honra a Deus e é impedido de entrar na terra prometida. Ele viu de longe, ele joga, olha já a distância, porque você não vai chegar até lá, ou não vai chegar lá. Quantas vezes nós não pecamos desta forma também? E não conseguimos controlar a nossa raiva. Quantas vezes no trânsito, quem conduz aqui? Os taxistas têm uns aí perigosos. Um pastor que conta que uma vez lhe fizeram uma ultrapassagem e ele baixa o vidro, quase que solta um lagarto, quando o outro abre a mão dele: ô pastor fulano, ô pai do Senhor, Deus me salvou, se não, E é isso. No trânsito, marido e mulher têm explosões de ira por tudo e por nada. Uns até batem nas esposas. Está onde os batedores de mulher aí? Uns até, não baixa a cara não. Uns até batem nas mulheres, tem mão leve. Está aqui. Está aqui. A ira tem ligações negativas. Ela pode desencadear situações desastrosas que finalizam com a prática do mal, porque está ligada ao orgulho, que é o sentimento que leva o homem a humilhar os seus semelhantes. Está ligada à crueldade que torna o homem insensível, endurece-lhe o coração para a prática do mal.
está também ligada à desavença e à contenda que levam o homem a situações desagradáveis por mais pequenos que sejam os motivos. A ira faz isso. Quem tem raiva estraga a festa. Agora vão me ceder. Só se eu não me chamo fulano. Já ouviram isso? São os iracundos. Vão me ceder. É sobre isso aqui. A ira leva à prática do mal se não for controlada. É isso aqui. Agora, meus irmãos amados, vamos começar a concluir, William, por aí para mim. Então, qual é a resposta bíblica ao pecado da ira? Em primeiro lugar, vejam lá. Temos de aprender a ouvir as pessoas. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A palavra grega para pronto é taxi. Diga assim, taxis. É a palavra grega para pronto. Então, o que é taxi? É a mesma palavra em português para taxi. A palavra aqui significa rápido. Não é? Todo homem seja rápido para ouvir. E é a mesma palavra para táxi, aquele transporte que você chama e chega na hora. É a mesma palavra que Tiago usa para dizer que temos que estar prontos, rápidos para ouvir. Então aqui, irmãos, deve haver rapidez do cristão em ouvir o que o outro está a dizer, em ouvir o seu ponto de vista. Nós gostamos de falar. Gostamos de comunicar aquilo que achamos importante, mas não gostamos de ouvir. O que é mais importante na comunicação entre as pessoas? É falar ou ouvir? Ouvir. Até porque Deus é tão bom e justo que Ele colocou duas conchas acústicas em nós e apenas uma boca amuralhada de dentes. Então, ouvir é aqui, para Tiago, mais importante que falar. É preciso estar pronto para ouvir a voz de Deus. Lá em casa, quem ouve mais? É você ou a esposa? Eu ontem li e passei até para minha esposa enquanto conversávamos. Olha o que eu li aqui na internet. Há homens que saem assim e voltam muito tarde para quando chegarem a casa encontrarem já o rádio já está a dormir. Eu li isso ontem, mandei para a Madalena. Isso é engraçado, né? Tem o rádio lá. A gente criativa, né não? Claro, brincadeira essa parte. Mas mais do que falar é ouvir. Veja. Isso cabe para os dois. Temos que ouvir um ao outro. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz dos filhos. Ouvir a voz dos companheiros. Hoje nós estamos a perder o interesse em ouvir, e o resultado disso é o quê? A família em desarmonia. Quero dar um pouco de crédito aqui aos idosos. Nós temos aqui na igreja alguns idosos, né? Temos. Terceira idade, né? Mais velhos. Os mais velhos são interessantes e muitos deles não são ouvidos lá em casa. Quem tem avós aqui? Quem ainda tem avó aqui? Eu também ainda tenho avó. E quando vou para Angola, às vezes eu me sento para ouvi-la um pouquinho. Mas muitos netos e filhos não têm mais tempo para ouvir os velhos a falar. Às vezes é verdade, porque os mais velhos contam muitas histórias, às vezes repetem as histórias que nós não temos paciência para ouvir pela segunda ou terceira vez, mas nós temos que praticar a escuta. Temos aqui um dilema. A necessidade dos velhos de falar
e a nossa incapacidade de ouvir. Mas Tiago diz que temos que estar aqui, prontos para ouvir. Aqui está, meus irmãos amados. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, haveria menos ira e mais encontros abençoados e saudáveis no seio familiar. Aprenda a ouvir o solto, sem julgamentos e sem preconceito. Seja tolerante. Seja tolerante. Em segundo lugar, veja lá, já continua. Temos de desenvolver o autocontrole. Por que temos de ter o autocontrole? Veja o que Tiago diz. Tiago prossegue dizendo, tardio para falar. A palavra grega aqui para tardio é interessante, é brades, diga assim, brades. Brades é aqui a palavra tardio. Agora, irmãos amados, o que significa a palavra tardio aqui? No grego, brades. Mongoloide. Estúpido. Retardado mental. É a palavra brades. E agora? A palavra aqui, brades, tardio, brades, mongoloide, estúpido, retardado mental. O que Tiago está nos a ensinar? Nós aqui, o primeiro diz, eu não levo desaforo para casa, mas Deus está a dizer que há situações que você deve agir como o quê? Como um retardado, alguém que percebe lentamente ou processa lento. E tem muita gente que acha que nós somos estúpidos mesmo, não é verdade? A gente evita, ignora, reduz. Quer dizer, você não reage e ele está pensando que o burro é você, mas ele é o burro. Que sabe que não sabe que eu estou a cuidar da minha própria saúde. É isso que Deus está dizendo. Podem me chamar de estúpido, que seja, mas eu sou o quê? Brades. Eu sou mesmo retardado, vou retardar. Mas eu tenho saúde, tenho paz, tenho comunhão com Deus. Agora os nervosos, eu falo mesmo. Comigo é assim, escreveu, não leu, a coisa esquenta. Quem me suja, não me limpa, vai mesmo sair sujo, com licença. É isso aqui. Os mais velhos aqui, nós crescemos, muito aqui não sei, mas nós crescemos ouvindo quem evita. Nós ouvimos isso. Mas antes dos mais velhos estarem sobre isso, Tiago, já iluminado pelo Espírito, não, brades. É o quê? Retardado mental. Diga aí, irmão do lado, pode te chamar de maluco, mas o Senhor é contigo. Pode te achar de estúpido, mas está fazendo a coisa certa. Evita problemas. Amém? É sobre isso. É sobre isso. É isso aqui. Então morda a língua, mas não fale precipitadamente. Quem fala precipitadamente é um idiota. É isso que Tiago está dizendo aqui. Quando a gente for ver essas palavras, você vai separar, está na Bíblia. Está aqui. Está aqui. Quem não tarda ao falar é um idiota. Então, quando você pensa que está chamando a boi de lata, tem já razão. Você é um idiota. Pegou a senha? O pastor prega essas coisas, não é possível. É isso, irmãos. Quem vai morar no céu tem que ter uma mente limpa. Quem é cristão tem que ter uma mente sã, uma mente pura. Não vale a pena se achar. E eu falo isso no próximo ponto. Passa para mim aqui, William. Passa para mim. Veja lá. Devemos que manter a calma. Se quiser vencer a ira, precisa manter a calma. Diga aí, manter a calma. E Tiago continua, ele usa a mesma palavra. Aqui, veja lá, Tiago 19, a terceira orientação de Tiago é tardio para e se irar. E a razão é muito clara no verso seguinte. Por quê? Porque a ira do homem não produz justiça. E Tiago usa a mesma palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é o som da palavra tardio aqui? A palavra é a mesma. Por que ele enfatiza duas vezes a mesma palavra? Tem que ter uma coisa importante aqui.
Se ele usa duas vezes no mesmo texto a mesma palavra, nós temos que nos rever. Olha aqui. Está aqui. Exercitar a paciência antes de falar, quando estamos irados, quando sob pressão tendemos a viver em ira, dizemos e fazemos o que não devemos como cristãos. Por isso, brade. Diga aí para o seu irmão, brades. Quando vir alguém lá em casa destemperado, ele vai entender a sério. Agir como retardado mental, lento em processar, manter a calma, brade. É difícil. Tem uns aí que às vezes a gente liga assim, de pé, a vontade que dá, esquecer o brades. Mas aí quando você lembra que vai morar no céu, aí você tem que levantar a mão, brades. Brades, brades, brades. O único que vai ficar confundido é o mundo. Aqui todo mundo vai falar brades. Já conhece a senha. E aqui, vocês estão malucos? Estão mesmo malucos, mas é brades. Em que Congo falam que malembe, né? É isso mesmo. Avança um pouco aí para mim, Bíblia. Vamos lá. Olha aí. Terceiro, quarto, olha aqui. Isso aqui, a igreja tem que ler isso comigo. Para vencer a ira, em quarto lugar, temos que fazer o quê? Saiba que ganhar uma discussão pode significar a perda da comunhão. Quando eu escrevi isso, meu Deus! Quantos irmãos nós já não perdemos com a nossa vontade de querer ganhar uma discussão? Quantos irmãos? Fazendo as contas nas tuas matemáticas. Quantos irmãos nós não perdemos? E é engraçado que numa discussão todo mundo quer ganhar. Ela vai me sentir. Eu não me deixo. Eu vou lhe falar. Vai me ouvir bem. Gente, nós ouvimos tanta coisa estúpida que gente fala, meu Deus, não sei se é possível. A pessoa sai da sua casa para ir para o trabalho para lhe sentirem. Isso é possível? Não. Eu estou num nível de entendimento, sei lá, eu não moro aqui, não é possível. Só sai de casa, eu vou na igreja hoje. Hoje vão me saber. Eu sou problemático, já me sabem. De novo. Aqui, saiba que ganhar uma discussão pode significar a perda da comunhão. Olha o texto. Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia, mas a palavra ríspida. Quem aqui já fez curso de ficar nervoso? Quem já fez? Ninguém faz curso. Todos nós temos um animal adormecido de não se despertar. Vira mesmo um animal a sério. Está aí. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Para terminar. Pergunta ainda aí para o irmão que está do seu lado. Quer ganhar uma discussão ou ganhar o irmão? Não, de novo. Agora a segunda pergunta. Quer estar certo ou ser abençoado? Procure não dormir irado. Antes do anoitecer, se reconcilie, perdoe os ofensores, não cultive a ira, para que ela não cresça e chegue a atitudes extremas. Maridos, mulheres que dormem de costas viradas, estão onde eles? Parece estar dormindo com o inimigo. Não pode, é isso aqui. Vai
vai perder a comunhão se quiser ganhar a causa. Está aqui. Está aqui. Vou terminar. Não use palavras ofensivas ou agressivas que suscitem a ira de alguém. Use palavras que edificam até mesmo em situações de discórdia. Evite entristecer o Espírito Santo, perdendo o controle da toda a situação. Irmãos estão assim, quando perco a cabeça, que cabeça que você pensa? Ela não sai do pescoço. Ela não escapa do pescoço. Quando eu perco a cabeça, então já me sabe. O que é isso, gente? Vai ler Gálatas 5, 22, 21, 23. E o fruto do Espírito Santo é amor, paz, mansidão, paciência, longanimidade, benignidade, mas que é domínio próprio. Já dissemos aqui, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Dá um deles aí. Diga aí, se controle, irmão. Ganhar uma discussão pode significar perder a comunhão. Então, quer perder um irmão ou ganhar a causa? É isso aqui. Quer ganhar a discussão ou perder o irmão? E eu termino em último lugar. Vem aqui para mim, William. Vamos encerrar. Em último lugar, para vencer a ira, lidar com a ira, conviver com a ira, nós precisamos de quê? Saiba que o perdão pode custar muito, mas a falta de perdão custará muito mais. A igreja pode ler de novo em voz alta? Saiba que o perdão pode custar muito, mas a falta de perdão custará muito. O texto bíblico fala: sejam bons e atenciosos uns para e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou. Eu admiro aqueles que não pregam a Bíblia. Não sei por que fogem a Bíblia. A Bíblia tem tudo que nós precisamos, aquilo que Deus deixou para nós, para vivermos em paz uns com os outros. Efésios 4:32. Olha lá, sejam bons. O que é ser bom? É aqui. Está na Bíblia. Atencioso. O que é ser atencioso? Uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, os perdoa. Assim, Paulo dizer: olha, vocês não têm opção de não perdoar. Primeiro, porque no ato do perdão, quem mais se beneficia? É quem é perdoado ou quem libera o perdão? Obviamente, quem libera o perdão. Por isso que quando nós perdoamos alguém, nós não damos razão à pessoa, damos razão a Deus que mandou perdoar. Agora, é verdade que perdoar não é esquecer, porque nós não sofremos de amnésia, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Quem aguenta? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você consegue? Aquelas que vão dizer assim: eu já te disse. Então, delas, você já não me ouve. Quando você diz essas palavras, você está dizendo que você não perdoou. Porque se Deus dissesse na nossa cara todos os pecados que nós já cometemos e fingimos que pedimos perdão, nós íamos desaparecer. Nem ia sobrar ninguém aqui. Deus levanta lá do trono dele bem nervoso: chega aqui, vou desmascarar agora. A igreja fecha em segundos. Então diga aí, irmão, lá, pega leve com os outros. É assim que Deus nos ensina. Aqui, sejam bons e atenciosos uns com os outros. Não sei quem te machucou,
Não sei quem te ofendeu, não sei quem te agrediu, não sei quem te traiu, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz em Efésios 4:32, que temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Então, liberta aquele que te feriu. E eu escrevi aqui e eu termino. O amor cristão não ama o outro porque ele é amável, mas para torná-lo amável. Perdoar pode ser difícil, mas não é impossível. Qualquer um é capaz de se irar, mas capaz do perdão só aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Agora, a igreja tem que repetir isso comigo para guardar nas paredes do coração. Comigo. Pagar o bem com o mal, nos faz parecidos com o diabo. Pagar o mal com o mal, nos faz parecidos com os nossos inimigos. Pagar o bem com o bem, nos faz parecidos com qualquer um que faça o bem. Mas pagar o mal com o bem é a única prova de que somos parecidos com Deus. De novo, mas pagar o mal com o bem é a única prova de que somos parecidos com Deus. Pergunta aí para o irmão: você é parecido com quem? Por isso Jesus foi à cruz quitar a nossa dívida. Ele pagou o mal com o bem. Precisamos nos parecer com Jesus na maneira como falamos, na maneira como agimos, na maneira como nos comportamos e nos relacionamos uns com os outros. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Amém. Pai, nesse momento, tem aqui algum irmão, alguma irmã: pastor, preciso de oração, sou muito nervosa. Preciso de oração, sou muito estressado, me enervo facilmente. Vamos orar por si. E se não melhorar, vamos recomendar terapia, mas vamos orar por si. Só levantar primeiro, mas saber já que eu sou mais nervoso da igreja. Mas não tenha receio. Se Deus falou contigo através dessa palavra, se coloque de pé para que Deus te ajude a lidar com a ira, com a raiva, com os nervos. Aí alguém disse: não, pastor, o justo não é todo mundo levantar, porque todos nós, num dia, ficamos. Então se coloque então de pé, vamos orar para a igreja toda. Em nome do Senhor Jesus. Ninguém escapa, né? Todos nós em algum momento nos enraivecemos, entristecemos as nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, companheiros. Então eu só quero pedir a Deus graça da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Faz uma oração. Deus, me perdoe todas as vezes que eu pequei irado, magoei meu marido, a minha esposa, os meus filhos, meus pais, os meus amigos, meus irmãos na fé. Tenha misericórdia de mim e me ajuda, Senhor, como que ouvimos. Temos que ouvir as pessoas, temos que desenvolver o autocontrole, temos que ter calma, temos que saber que ganhar uma discussão pode significar perder a comunhão, e temos que saber que precisamos perdoar uns aos outros como Jesus nos perdoou. Pai, obrigado por esse tempo na tua casa e estudando a tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo que ouvimos hoje. Rimos, choramos, queríamos encontrar uma forma mais leve de traduzir a tua palavra à tua igreja. E ao final da mensagem, todos nós nos revimos e percebemos que precisamos ser curados da ira,
porque muitas vezes somos assaltados por este pecado. Pai, que ela tenha a sua função inicial, que é guardiã dos nossos corações contra o pecado, contra Satanás e seus demônios, e não para ser usado como uma arma para atingir o próximo. Nos perdoa por todos os pecados de ira, todas as pessoas que afastamos, todas as pessoas que entristecemos por causa da nossa raiva. Nos perdoa, Senhor, e nos ensine, nos ajude a estarmos aqui prontos a perdoar aqueles que nos ofendem, começando pela nossa casa, nossa família, aqui na nossa igreja. Aquelas pessoas que entram aqui já entram com raiva, saem com raiva. Tenha misericórdia, Senhor. Que nós não tenhamos participado do motivo da raiva dessas pessoas. E se há alguém aqui que neste momento está enraivecida por causa do trabalho, por causa do casamento, por causa dos filhos, das frustrações, das dores da vida, nossa oração é cura, Senhor. Derrama o teu bálsamo de Gileade e comece a sarar as feridas da alma. Comece a curar. Em nome, por amor de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Com gratidão e na unidade do Espírito Santo nós oramos. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se sentar. Muito obrigado.